Isaías, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num alto e elevado trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Em volta dele estavam serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Você pode orar comigo neste momento? Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esta noite tão abençoada que o Senhor nos permite entrar na tua presença, estar no teu templo, Senhor, e poder adorar o teu nome. Senhor, muito obrigado pela maneira tão especial com que o Senhor tem falado conosco nesta noite através das canções. Obrigado, Senhor, também por permitir que nós te louvemos em tua honra. Eu quero pedir ajuda do teu Espírito Santo. Senhor, usa a minha vida neste momento para transmitir ao coração, à mente do teu povo, a tua santa palavra. Oro também, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs que estão ausentes nesta reunião, aonde quer que eles se encontrem. Eu peço que a bondade e a misericórdia do Senhor os alcanceis. Eu oro, Senhor, por aqueles que possam estar fragilizados ou desanimados, enfraquecidos diante das batalhas do dia a dia. Oro, Senhor, por aqueles que têm desviado o seu olhar de Ti, Senhor, e muitas vezes têm priorizado outras coisas menos relevantes do que o culto ao Senhor. Eu oro, Senhor, pela saúde espiritual, pela saúde física, Senhor, deste povo. E peço que, Senhor, o Teu Espírito Santo venha ministrar na vida de cada um deles, como o Teu Espírito soprou sobre aquele vale de ossos secos. Que o Teu Espírito venha soprar na vida de cada um de nossos irmãos, para nos levantar, Senhor, para nos renovar, para nos transformar e fazer deste povo, Senhor, um exército poderoso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Nós acabamos de ler um texto na Bíblia que é bastante conhecido dos irmãos e das irmãs que gostam de ler a Bíblia. Esse texto fala sobre a chamada do profeta Isaías, também conhecido pelos estudantes da Bíblia como o profeta messiânico. Naquele tempo de Isaías, ou no Antigo Testamento, ser um profeta era algo muito, muito importante. Ser chamado para ser profeta significava ser um mensageiro de Deus, tanto para a nação quanto para
seu governo ou governos. Porém, o profeta do Antigo Testamento era geralmente uma pessoa muito solitária. O profeta não tinha muitos amigos, não era muito aceito nas reuniões sociais. A casa do profeta geralmente era uma caverna, ou quem sabe debaixo de uma árvore aonde ele pudesse descansar por um tempo. O local de culto do profeta era o deserto, as estradas por onde ele caminhava para levar a mensagem do Senhor enquanto adorava ao Senhor. Queridos, o profeta no Antigo Testamento geralmente não tinha cama para dormir. O profeta não tinha um guarda-roupa onde ele pudesse trocar de roupa a qualquer momento, dependendo da reunião, do encontro com quem ele tivesse. A vida de um profeta geralmente era regada por lágrimas, por choro e lamentação. Isaías foi um desses profetas, conhecido por muitos como o profeta dos profetas, ou como um profeta maior. Ele foi contemporâneo dos profetas Amós, do profeta Oséias, Miqueias, e a história, a tradição judaica diz que Isaías, ele teve uma morte cruel como mártir. Ele já estava de idade avançada, quando numa perseguição empreendida pelo rei Manassés, Isaías fugiu e, tentando se esconder, ele viu um tronco de cedro e ele entrou dentro daquele tronco para se esconder. O rei, sabendo que Isaías estava ali dentro, ele mandou serrar o tronco no meio, e Isaías morreu, foi serrado no meio. Alguns estudiosos dizem que Isaías, antes do seu chamado, ele tinha uma vida de certa forma muito tranquila. Ele era primo irmão do rei Uzias. Ele ocupava uma posição de estadista no reino. Então, Isaías, ele tinha acesso à corte real. Ele entrava e saía na hora que bem entendesse do palácio. Provavelmente morava nas dependências do palácio. E Isaías também se sentia amparado, protegido pela amizade, pelo parentesco que ele tinha com o rei e pela posição que ele ocupava no reino. O que chama atenção na história de Isaías é que Isaías, ele não estudou numa escola de profeta. Naquela época, algumas pessoas que desejavam ser usados por Deus na condição de profeta, eles procuravam alguém que já era profeta para instruí-los como mestre, para discipulá-los e prepará-los para este ofício. Mas não foi assim que aconteceu com Isaías, porque o chamado dele não parte de um homem, de um convite que alguém lhe tenha feito. O chamado de Isaías partiu do próprio Deus. E uma outra coisa importante é que há alguns exemplos na Bíblia de pessoas que foram chamadas por Deus para exercer um ofício, um ministério temporário. Ainda hoje acontece isso na igreja. Algumas pessoas, às vezes, são chamadas, são escolhidas para desenvolver um ministério por um determinado tempo, mas aquilo não dura muito, 1 ano, 2 anos, talvez um pouco mais. Mas Isaías, diferente disso, o Senhor o chamou para ser profeta, e a palavra do Senhor deixou bem claro a ele que o seu ministério só terminaria quando ele morresse. Então Isaías não teve direito à aposentadoria, Isaías não podia renunciar o seu chamado,
mas ele teve que cumprir e ser fiel até o fim. Como foi que Isaías foi chamado por Deus? É disto que fala o capítulo 6. A Bíblia diz que Isaías, ele é chamado no ano em que morreu o rei Uzias, o seu primo, o seu parente. E qual foi o impacto que a morte de Uzias teve na vida de Isaías e da nação judaica como um todo? Vejam bem que o rei Uzias, ele é considerado na história dos judeus como um dos reis mais importantes. Uzias, ele começou a reinar, presta atenção, que agora não estou falando de Isaías, estou falando de Uzias. Ele começou a reinar quando ele tinha 16 anos de idade. Era bastante jovem. A Bíblia diz que ele reinou por 52 anos. Naquela época, um rei que conseguisse governar uma nação por um tempo tão longo era uma prova inconteste da aprovação de Deus no seu reino. Durante o período do seu reinado, Uzias construiu grandes poços, ele construiu torres de segurança, ele investiu muito na criação de gados, nas plantações, ele derrotou os filisteus, que eram os inimigos do povo de Deus. Ele estimulou, incentivou e apoiou o povo a investir na agricultura. Então, naquela época não havia fome no seu reino. Ele tinha um exército com mais de 300 mil homens preparados para a guerra. Se nós considerarmos que o exército brasileiro não tem 300 mil homens na ativa, Uzias tinha mais de 300 mil homens na ativa, preparados para a guerra. Alguns historiadores dizem que ele era tão poderoso, ou melhor, o seu exército era tão poderoso quanto o exército de Davi. Mas um dia, o rei Uzias olhou para o seu reino, para a grandeza do seu reino. Uzias olhou para o seu exército, olhou para o seu palácio, e de repente, ele começou a se sentir forte, poderoso, e quando menos se espera, ele é tomado por um sentimento de orgulho. O jovem que começou tão bem, agradando ao Senhor, agora ele olha e ele acha que ele era o tal, que ele, na verdade, graças à sua competência, à sua inteligência, à sua maneira de governar, ele conseguiu tudo aquilo. E aí ele faz uma coisa que ofendeu a honra do Senhor. Uzias entrou no templo e ele desconsiderou a função dos sacerdotes. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 21. O rei Uzias deixou de lado o sacerdote, ele usurpou o lugar dos sacerdotes, e ele resolveu oferecer ao Senhor, queimar incenso no altar ao Senhor. Sabe o que aconteceu, irmãos? O rei Uzias, no mesmo momento, foi tomado por uma enfermidade chamada lepra. E a Bíblia diz assim que o rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. Por ter ficado impuro, toda a honra, toda a glória, toda a realeza de Uzias, de um dia para o outro, por causa de uma atitude impensada, tomado pelo orgulho, tudo isso acabou. E a Bíblia diz que ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. Olha só que contraste, queridos. Tanto Isaías quanto o rei Uzias entraram no templo. Mas veja a diferença entre esses dois homens. A atitude que eles tiveram quando entraram no templo mudou o destino deles. Quando Uzias entra no templo,
A sua atitude diante da casa do Senhor é de orgulho, é de arrogância. Ele toma o lugar do sacerdote, ele quer fazer o ofício do sacerdote, ele se considerava um rei supremo. E por causa do seu orgulho, ele sofre a lepra e morre leproso. Isaías também entra no templo, e aí que eu quero chamar a tua atenção. A diferença da maneira como nós entramos no templo, porque Isaías também entrou no templo. Mas diferente de Uzias, Isaías se prostrou diante de Deus. E ele demonstrou humildade, ele se arrependeu diante do Senhor, e por isso ele pôde ouvir a voz de Deus. Qual tem sido a nossa atitude quando nós entramos no templo do Senhor? Porque a nossa atitude fará toda a diferença. A nossa atitude poderá levar-nos a ouvir a voz de Deus, ou poderá levar-nos a ouvir a voz do nosso coração e cairmos em ruína. Um outro ponto importante é que a conversão de Isaías e o chamado de Isaías só acontece depois que morreu o rei Uzias. Enquanto Uzias governava, enquanto Uzias estava vivo, ainda que leproso, Isaías se sentia de certa forma seguro, protegido, por causa do parentesco e da posição que ele ocupava no reino. Mas agora Uzias está morto. Então Isaías ele se vê fragilizado. Isaías está agora pensando em relação ao seu futuro, como vai ser uma vez que agora ele não tem mais a proteção do rei. E é nesse momento que acontece a mudança da sua vida. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem gente que só vai mudar a sua vida quando Uzias morrer na sua vida. Quando a pessoa tiver alguma perda. Tem gente que enquanto ela tiver aonde se escorar, ela não vai tomar decisão. Aí às vezes o que Deus faz? Deus tira Uzias, para a pessoa poder ir ao templo e ouvir a voz de Deus e se reconciliar com o Senhor. O novo rei assumiu, mas o novo rei, diferente de Uzias ali, que era um rei amado pela nação, o rei Jotão, que era o seu filho, era um bom rei, mas era um sujeito muito indeciso, medroso. A Bíblia diz que o seu reino durou 16 anos apenas, sinal que ele foi reprovado por Deus. 16 anos depois, quando ele morre, o seu filho, que também era jovem, Acas, assume o trono. E Uzias foi um rei, olha, Jotão, ele foi um rei que embora fosse bom, mas ele era tão mole para tomar decisões, que quando seu filho assumiu o trono, a primeira coisa que seu filho fez foi fechar a porta do templo e começar a sacrificar aos deuses pagãos, pelo que Deus o rejeitou também. Então eu fico imaginando o seguinte: se Uzias não tivesse morrido, Isaías continuaria a sua vida normal, longe das preocupações. Se Uzias não tivesse morrido, Isaías ia ficar andando ali pelo palácio, fazendo amizades, fazendo negócios, cuidando da sua vida. Mas quando o rei morre, há um clima de comoção nacional. Isaías, ele está agora também angustiado, porque ele não sabe o que vai acontecer a partir daquele momento. Ele não tem mais agora o seu ponto de apoio, o seu aio, aonde ele pudesse se escorar. Então ele decide ir ao templo do Senhor. Quantas pessoas, eu conheço muitas, que só tomaram a decisão de ir ao templo para ouvir a voz de Deus quando já não tinham mais esperança. Mas graças a Deus que no templo do Senhor sempre há esperança. Ele entra no templo todo angustiado. Eu penso que o que Isaías estava procurando naquele momento, quando ele vai no templo,
É quem sabe ser recebido ali por um dos ajudantes do templo, os levitas. Quem sabe Isaías estava esperando ao entrar no templo que algum sacerdote viesse conversar com ele, fazer uma oferta de sacrifício por ele. Talvez Isaías estava esperando que algum sacerdote pudesse lhe dirigir alguma palavra da parte do Senhor, mas Isaías encontra no templo muito mais do que ele esperava. Porque ele começa dizendo assim, que no ano em que morreu o rei Uzias, quando ele entra no templo, ele não tem um encontro com o sacerdote, ele não tem encontro com os ajudantes, mas ele tem um encontro com o Senhor. Ele diz, eu vi o Senhor assentado num alto e elevado trono, e o seu manto se estendia por todo o templo. Queridos, quantas pessoas que vão ao templo, porque estão angustiadas, porque estão enfrentando situações onde precisam ouvir uma palavra, ter um direcionamento de Deus, e aí você vai para o templo esperando que o pregador, que aquele que orou, aquele que cantou, lhe dirija uma palavra da parte de Deus, e nada acontece. Foi assim com Isaías. Não foi o sacerdote que falou com ele, mas foi o próprio Deus que se manifestou para ele. Os olhos espirituais de Isaías se abrem. Ele achava que Uzias era o rei. Ele achava que Uzias era o seu provedor. Ele achava que Uzias era aquele que poderia supri-lo em qualquer uma de suas necessidades. Mas agora ele descobre que Uzias era um rei mortal como qualquer outro. Mas ele estava diante agora do rei verdadeiro, o Senhor dos senhores, o Deus supremo, assentado em seu alto e sublime trono, dizendo para Isaías, eu sou o teu rei, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu provedor. Louvado seja Deus. Isaías viu os serafins. Quem eram os serafins? Seres angelicais que adoravam a Deus. No versículo 2 e 3 diz assim que eles tinham 6 asas. Eu fico imaginando a visão de Isaías, irmãos. Que coisa tremenda. Ele vê aqueles seres que estão voando ao redor do trono com 6 asas, cobrindo os rostos e os pés, e com 2 voando. E eles estavam dizendo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Noutra versão, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Havia uma tradição antiga entre os judeus, que quando um judeu queria dar ênfase ao que ele estava dizendo, geralmente eles repetiam a palavra por 2 vezes. Jesus usou muito desse método. Quando ele estava falando com os seus interlocutores, muitas vezes Jesus dizia assim, em verdade vos digo. O que Jesus estava querendo ali, seguindo a tradição, o costume dos judeus, era dizer, presta atenção no que eu vou dizer, porque isto é importante. Mas no caso dos anjos aqui, e era também tradição dos judeus, quando a palavra que eles tinham para dizer não era apenas importante, mas era super importante, então eles repetiam 3 vezes a palavra para dar muita ênfase, para deixar bem claro que aquilo era importante. Então Isaías compreende no momento em que os anjos estão dizendo santo, santo e santo, os anjos estão dizendo, isto é muito importante, a santidade de Deus, a pureza de Deus, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Então Isaías compreende a importância, ou melhor, a super importância da santidade de Deus. A Bíblia diz que o barulho das vozes dos serafins fez tremer o alicerce do templo. Imagine comigo esta cena. A voz daqueles anjos era uma voz tão poderosa como o barulho de ondas do mar. Era algo muito poderoso. Eles estão dizendo santo, 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 e o templo começa a tremer. Ele sente como se o templo estivesse sendo tomado por fumaça, por nuvens. Queridos, pensando um pouco a respeito desta palavra, isto me leva a algumas experiências. Talvez vocês, quase todos aqui, se não todos, já tiveram esta experiência durante a adoração. Sabe aquela experiência emocional, espiritual, que mexe com você por dentro, que tira você da sua realidade e te transporta para um mundo espiritual.
Eu me lembro uma vez, eu era jovem, com os meus 20, 21 anos de idade, nós estávamos num congresso de jovens. E o pregador estava ministrando a palavra do Senhor, e era um pregador já de certa idade, já era um senhor, mas era uma palavra tão poderosa. Nós estávamos num ginásio de esportes, que quando terminou aquela pregação e ele convidou a igreja para um momento de oração, ninguém impediu, mas os irmãos, as irmãs, os jovens ali começaram a dobrar os seus joelhos. Não foi uma oração em pé, foi uma oração prostrada. E a gente começou a orar ali, devia ser umas 9h30, 10 horas da noite. Eu sei que quando nós demos por fé, já era mais de meia-noite, e estava todo mundo de joelho, adorando ao Senhor. Uma experiência sobrenatural. Isaías, ele está sentindo tão de perto a glória, a presença de Deus, que ele sente como se tudo estivesse tremendo naquele lugar, naquele momento, como a experiência dos discípulos quando o Espírito Santo desceu sobre eles. 5 reações que Isaías teve no templo diante de Deus, diante de toda essa experiência, dessa manifestação da glória de Deus. Isaías, ele diz o seguinte: ai de mim. Ele olha e vê toda a glória do Senhor, e naquele momento, não somente o prédio está sendo abalado, as estruturas, as portas estão sendo abaladas, mas a vida de Isaías começa a ser abalada pela presença de Deus. Então, quando ele vê tudo aquilo acontecendo, ele diz assim: ai de mim. A palavra ai na Bíblia, ela sempre é seguida por um julgamento. Todas as vezes que você encontrar a palavra ai na Bíblia, ela precede um julgamento, uma palavra de advertência, de exortação, de repreensão da parte do Senhor. Mas é interessante que aqui o profeta, ele não está se dirigindo ao povo. Aliás, ele não era profeta ainda, mas ele está olhando para dentro de si mesmo, como se ele estivesse se auto-julgando, e ele está dizendo assim: estou perdido, ai de mim. Ou seja, ele agora, ele sente ali diante do Senhor que a santidade de Deus, o santo, 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 era algo tão sublime, que ele, na sua condição humana, não estava pronto para estar ali naquele momento. Então ele fala: eu estou perdido. Noutra versão diz: estou morto. Agora, diante da santidade de Deus, eu, profeta, aliás, eu, estadista, eu, amigo do rei, eu estou perdido. Vejam que a tradição ensina que Isaías, ele era uma pessoa muito bem conceituada pelo seu povo naquela época. As pessoas consideravam ele um homem íntegro, ele era uma pessoa correta, era um modelo de vida. Mas quando ele está diante da santidade de Deus, ele percebe que toda a sua integridade, toda a sua moralidade não significava nada diante de Deus. Naquele momento, Isaías, ele se sente, irmãos, quando a gente está na presença de Deus, eu creio que é esse o sentimento que todos nós também temos. Isaías, ele se sente desnudo diante de Deus. É como se ele estivesse despido diante de Deus. A santidade do Senhor era algo tão tremendo que não tem como esconder do Senhor quem ele era. O Isaías bom, o Isaías respeitado pelas pessoas, o Isaías modelo para outras pessoas, diante de Deus, ele não é nada mais do que um pecador. E ele então diz para o Senhor: os meus lábios são impuros. É interessante que Isaías, ele começa dizendo: ai de mim, estou perdido ou estou morto. E logo ele reconhece que o seu pecado diante de Deus estava relacionado à sua boca. Veja que Isaías não diz assim: ai de mim, estou perdido porque tenho costumes ruins. Ai de mim que estou perdido porque eu tenho pensamentos impuros. Não, Isaías diz assim: ai de mim porque eu tenho boca impura. O que Isaías estava querendo dizer com isso?
Quais eram as palavras de Isaías que estavam ferindo a santidade de Deus e que agora ele reconhece que precisa mudar? Isso nos faz transportar, irmãos, na Bíblia, para 800 anos depois de Isaías. As palavras de Jesus, quando Jesus fala assim, que não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Talvez naquele momento Isaías estivesse pensando nas coisas que ele tinha dito, e ele reconhece que os seus lábios eram impuros. Isso nos faz lembrar também do nosso irmão Tiago, lá no capítulo 5, no versículo 6, que ele fala assim, que a língua é um fogo, é um mundo de maldade. E Tiago diz assim, ninguém até hoje foi capaz de dominar a sua língua. Quando tudo está bem, a gente dá glória a Deus, e quando está tudo mal, a gente reclama de Deus. É assim ou não é? Quando alguém te faz algo bom, você fica feliz com a pessoa e fala bem dela. Mas se a pessoa fizer alguma coisa que te frustra, você fala mal dela. É a língua. Tiago está dizendo, ninguém consegue dominar. Ela é má, é um veneno mortal, ninguém consegue controlar. Isaías reconhece diante de Deus que o seu pecado estava na sua língua. E não somente isso. Em quarto lugar, ele diz para o Senhor, eu moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. Ou seja, Isaías reconhece naquele momento que o problema das palavras não estava relacionado somente a ele, mas estava também relacionado às pessoas com quem ele habitava. E em quinto lugar, Isaías diz, os meus olhos viram o Senhor Todo-Poderoso. Isaías vê a santidade de Deus. E quando ele vê a santidade de Deus, irmãos, olha que coisa importante que acontece com Isaías. Quando ele contempla a santidade de Deus, ele então descobre quem é Deus e também descobre quem ele era. Talvez antes de entrar no templo, ele pensou consigo, eu estou conjecturando, isso não está na Bíblia, mas talvez Isaías tenha imaginado o seguinte, eu preciso de uma palavra, eu vou ao templo, o sacerdote vai falar comigo, vai me dizer alguma coisa e está tudo resolvido. Talvez Isaías tenha pensado, eu vou ao templo, passo um tempo no templo e depois está tudo resolvido, mas agora, quando ele contempla a glória do Senhor, ele descobre quem realmente Deus é, e diante de Deus, ele descobre quem ele era também, um pecador e nada mais. Versículos 6 e 7. Um dos serafins voou para mim segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas, os seus pecados estão perdoados. Olha que coisa importante que nós aprendemos aqui. O Deus que é santo também é o Deus de graça. Anote isso para você não esquecer. O Deus que é santo também é o Deus de graça. Diante da santidade de Deus, Isaías se descobre um pecador. Mas diante da santidade de Deus, Isaías também descobre a graça de Deus. Quando o Senhor começa a purificar Isaías e começa a tirar dele toda a maldade, toda a impureza que estava na sua boca. Queridos, quando nós reconhecemos a santidade de Deus, o próximo passo é reconhecer que com a santidade também se manifesta a graça de Deus para te tornar santo. O anjo pegou a tenaz. Tenaz era um instrumento usado, ainda se usa muito hoje, para pegar coisas que estão quentes no fogo. Então o anjo vai lá e pega uma brasa. E ele vai até Isaías, eu fico tentando imaginar a cena. O anjo com uma tenaz, com um carvão ali aceso, se dirigindo para Isaías. Se fosse você, o que você faria? Processo de purificação. Anote isso também que é muito importante. O processo de purificação às vezes é doloroso. Não é tão simples assim.
Então, quando o anjo vai se dirigindo para ele e toca com aquela brasa nos seus lábios, você consegue imaginar a dor que aquilo provocou em Isaías? Ou você acha que era, hoje em dia tem aquelas luzinhas? Outro dia eu vi um negócio que parecia vela, mas era luz, né? Então fica aquela chaminha ali, mas não era nada disso, era quente mesmo. Imagina a dor que aquilo provocou. Mas quando o anjo toca ali, que ele sente no primeiro momento a dor da purificação, aquelas brasas ardentes, ela cauteriza os lábios do profeta, ela remove toda a impureza, e naquele momento Isaías tem a experiência de ser purificado pelo Senhor. Versículo 8, em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Na versão clássica diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Então ele responde: aqui estou eu, envia-me a mim. De um momento em que Isaías se vê pecador, até o momento em que Isaías é purificado, ele agora é transportado para uma outra dimensão. Vejam bem, quando Isaías entrou no templo, primeiro ele viu que a glória do Senhor, ele ouviu o canto dos serafins. Quando Isaías entrou no templo, ele falou e reconheceu o seu pecado. Ele sentiu o toque do anjo quando purificou seus lábios. Mas agora, pela primeira vez, ele ouve a voz de Deus falando diretamente com ele. A gente tem ouvido hoje em dia muita gente dizendo assim: Deus falou, Deus disse. Ah, porque Deus falou. Olha o processo para ouvir a voz de Deus. Primeiro, a reverência, a adoração, a purificação, para depois poder ouvir a voz de Deus. Só depois que acontece todo esse processo. Ou seja, o que a gente aprende aqui também, queridos, uma outra palavra que me veio ao coração é que o quebrantamento, ele precede o chamado. A pessoa que é chamada por Deus, primeiro, Deus vai revelar a sua santidade, Deus vai mostrar o seu propósito, Deus vai purificar, e só depois ele será chamado. Ou seja, a gente tem um padrão aqui. Não é assim, fui chamado de qualquer maneira. Isaías entrou no templo e saiu o profeta. Não, houve todo um processo aonde primeiro ele teve que ver e reconhecer o que é a santidade de Deus. Ele teve que experimentar o perdão de Deus, a cura dos seus lábios, para depois poder ouvir a voz de Deus. Então Deus estava naquele momento procurando alguém que pudesse se colocar na posição ou no ofício de profeta. Você lembra o que eu disse aqui, como era a vida de um profeta no Antigo Testamento? Isaías era estadista, morava no palácio. Isaías era um camarada da elite. Ele tinha tudo de melhor, e de repente o Senhor está bradando e está dizendo: a quem eu vou enviar? Eu preciso de alguém que esteja disposto a sofrer o ofício de profeta. Alguém que esteja disposto a falar para este povo, e este povo não vai ouvir. Foi o que o Senhor falou para ele. Você vai dizer, mas o coração deles estará tão duro que eles não vão aceitar a tua palavra. Eu te pergunto nesta noite, se o Senhor te chamar nesta noite para cumprir uma missão, para aceitar o propósito dele na sua vida, você estaria disposto como esteve Isaías? Quando Isaías ouve a voz do Senhor, glória a Deus. Quando Isaías ouve a voz do Senhor, ele diz assim: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Deus estava procurando um voluntário, e a resposta dele para Deus é o seguinte: Senhor, não precisa procurar mais não, eu aceito, eu estou dentro. Vocês lembram do que Jesus disse para os discípulos? O campo é grande, a seara é muito grande, são poucos os trabalhadores. Orem para que o Senhor faça o quê? Envie trabalhadores.
O Senhor está chamando. O Senhor está perguntando para nós aqui nesta noite: quem está disposto a ir? Quem está disposto a assumir o meu chamado em sua vida? Pastor, é para ser profeta? Até porque hoje em dia ser profeta é estar sob holofotes. Ser profeta hoje é estar com o microfone na mão falando para multidões. Não, não é isso. O Senhor está te chamando para um propósito, que pode ser na casa do Senhor, para você ser um diácono, ser uma diaconisa, para você ser um presbítero, para você ser um evangelista, para você ser um intercessor, para você ser um cantor, para você ser um líder ministerial. O Senhor está chamando e está perguntando: quem vai ir? Quem está disposto? Isaías diz: Senhor, não precisa procurar mais, eu estou dentro. Veja como que Deus agiu na vida de Isaías. Deus pega um homem que está emocionalmente e espiritualmente destruído e o convida para o ministério. Deus pega um homem pecador que habitava no meio de um povo que também tinha os lábios impuros. Ou seja, Deus não pegou alguém e tirou de um lugar onde todo mundo era certinho. Porque talvez você fique pensando o seguinte: Senhor, eu não estou pronto para ir, porque lá na minha casa tem gente descrente lá, é uma bagunça lá que só o sangue do Cordeiro. Talvez você esteja dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu até queria ir, mas eu não tenho parente que é pastor, eu não tenho ninguém na minha família que tenha sido chamado para o ministério. O Senhor tira um homem pecador que habitava no meio de um povo que tinha o mesmo pecado que ele e faz dele um profeta. De um homem de boca suja, Deus o transforma em porta-voz de Deus para uma nação. Louvado seja o Senhor. Segundo, é que Deus deu a oportunidade para Isaías responder. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente esperando que Deus te pegue pelo braço, te empurre e te coloque na frente. Deus não vai fazer isso. Tem muita gente, eu me lembro que quando eu era jovem, alguns irmãos, talvez por pouca experiência ou pouco conhecimento, ele chegava para a gente e falava assim: você vai ser líder de tal coisa. Pastor, você vai ser, eu estou mandando. Deus não faz isso. Deus não vai obrigar ninguém. Vejam bem, Deus deu a ele a oportunidade de responder. O Senhor pergunta: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que a graça de Deus, ela não aniquila a sua identidade. A graça de Deus, ela não vai roubar a tua personalidade, pessoalidade ou identidade. Quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir? É o Isaías que responde. E ele manteve. Isaías não deixou de ser Isaías. Ele não deixou de ser o homem que ele era. Talvez a preocupação de outros poderia ser: Senhor, eu vou ser chamado para ser profeta, vou morar no deserto, vou ter que dormir ao relento. Mas não, Deus não tirou Isaías de onde ele estava. Ele continuou sendo profeta no palácio. Ele foi profeta para reis, ele foi profeta para nações. Então vejam bem que Deus, ele primeiro, ele redimiu, ele renovou, transformou a vida de Isaías. E depois ele cura a personalidade de Isaías. Quando é que Deus transforma? Quando Isaías reconhece a santidade de Deus. Quando é que Deus cura? Quando Isaías diz: os meus lábios são impuros. O teu problema são os teus lábios. Então peraí, anjo, vai lá, purifica os lábios dele. Está tudo resolvido. A personalidade de Isaías foi reconstruída, não aniquilada. Ou seja, Isaías continuou sendo Isaías, mas agora não é o Isaías que tem os lábios pesados. Agora é o Isaías que fala em nome do Senhor. Quando ele sai de lá, do templo, ele continua sendo a mesma pessoa, mas agora ele não é mais o estadista, ele é o profeta. Eu quero convidar vocês para se colocar em pé. A Raquel vai louvar o Senhor com uma canção.
Mas eu quero fazer perguntas aqui para vocês. E essa pergunta você deve responder para si mesmo, para Deus. Primeiro, qual é a tua experiência quando você entra no templo para falar com Deus? Quando você sai da tua casa, num dia como o de hoje, e você deixa o passeio, você deixa a visita, você deixa os seus compromissos sociais, e você vem até a casa do Senhor. Qual é a experiência de você quando você entra no templo? Você vem para ouvir o sacerdote ou você vem para ouvir a voz de Deus? Pense. Segundo, a resposta de Isaías, quando se deparou com a santidade de Deus, foi: ai de mim, estou perdido. E você? Quando você olha para Deus e você vê o quanto o teu Deus é santo, santo e santo, e aí você olha para dentro de si e vê os teus pecados, como é que você reage diante de Deus? Existe alguma área da sua vida que precisa ser purificada? Existe alguma área da tua vida que quando você olha para a santidade de Deus, e aí a santidade de Deus expõe quem somos? Não tem como esconder nada de Deus, irmãos. A gente esconde do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do amigo, do patrão, do pastor. A gente esconde da sociedade, mas de Deus nós não podemos esconder nada. Então existe alguma área na tua vida que precisa ser purificada diante de Deus? Então eu te convido nesta noite, para que você possa ser como Isaías. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, se prostre diante do Senhor, porque Isaías, quando ele vê a santidade de Deus, ele cai com o rosto em terra, e ele começa a pensar: ai de mim, estou perdido, eu vi o Senhor. E logo em seguida, ele ouve a voz de Deus. Uma adoração sincera nos dá a percepção, ou nos permite ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz do Senhor falando contigo neste momento. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você neste momento, em seguida vamos estar cantando. Feche os teus olhos nesse momento, e você não precisa gritar como Isaías. Isaías estava só no templo. E aqui existem outras pessoas do teu lado, então você não precisa gritar para que o outro ouça. Mas no teu coração diga para Deus: Senhor, são os meus olhos. Senhor, é a minha cabeça, os meus pensamentos. Senhor, são as minhas mãos que estão sempre me impulsionando para fazer alguma coisa que não devo. Diga para o Senhor e sinta nesta noite a palavra do Senhor como um brasão que é tirado do fogo, indo ao teu encontro neste momento, para te purificar. Jesus disse: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. A palavra de Deus é como um fogo que purifica a tua alma e te conecta a Deus, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe quais são os nossos pensamentos mais obscuros. O Senhor sabe quais são os nossos sentimentos, aquilo que nós, Senhor, pensamos, desejamos, planejamos. Nada está escondido diante do Senhor. E eu oro neste momento, Senhor, como Isaías que viu a tua glória, Senhor. Nós também podemos, nesta reunião, nesta noite, nos deparar diante, Senhor, da tua glória, da tua presença, e reconhecemos os nossos pecados, Senhor. E também reconhecemos a graça que vem do Senhor, esta graça que purifica, que perdoa, que santifica. Também podemos ouvir, Senhor, a tua voz dizendo: a quem enviarei? Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo, Senhor.
Obrigado, meu Deus, porque a tua graça não vai aniquilar a personalidade de ninguém, mas a tua graça vai transformar no Senhor e vai nos tornar pessoas melhores para seguir e cumprir os teus propósitos. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Ainda em pé, louvem ao Senhor. Antes de vocês tomarem assento, queridos, preste bastante atenção nisso, porque Deus pode tirar o Uzias da tua vida. Uzias não quer dizer que seja pessoa, pode ser coisas. Uzias é aquilo que te dá segurança. Uzias é aquilo que te prende e não te leva ao templo. Uzias é aquilo que você acha que com ele você está seguro. Deus pode tirar Uzias para que você vá ao templo e ouça a voz do Senhor. Ele está perguntando nesta noite: quem eu enviarei? O campo é grande, tem muitas oportunidades. O Senhor espera ouvir a nossa resposta.